Iniciando o nosso culto, como nós fazemos todas as manhãs, nós vamos orar. Vem orar com a gente. Mesmo que você não queira participar do culto, mesmo que você não goste, mas venha orar. A oração é para todos os cristãos. A oração é para todos aqueles que se veem pecadores e necessitados de um Salvador. Então, qualquer pessoa possa orar, independente de gostar ou não, aprovar ou não. A oração nada tem a ver com isso. Oração sincera, oração de pecadores ao Pai. Oração de um filho ao Pai. Deus querido, Pai todo-poderoso e eterno, Senhor da glória, bendito és tu, santo é o Senhor. Te agradecemos, ó Deus eterno e maravilhoso, por esse dia. Te agradecemos porque podemos estar aqui reunidos em teu santo nome, em torno do Senhor, para exaltar e glorificar a sua majestade, a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor. Recebe, Senhor, essa nossa adoração tão simples, tão singela, mas é feita com o temor do Senhor nos nossos corações. Ajuda-nos a, como igreja do Senhor, crescermos um pouco mais hoje no conhecimento, na graça do Senhor. É claro que conhecer outras coisas é importante na vida também, mas nada é mais importante do que conhecer o Senhor. Hoje nós vamos tratar de um assunto difícil de ser falado, e se o Senhor me der a graça, eu vou tratá-lo com toda dignidade e respeito. Fala conosco e livra-nos, Senhor, da mentira, de toda forma da mentira. Esta é a minha oração, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar de algo extremamente bíblico e que não é praticado por nós, pela grande parte. Um abraço para você também, meu queridíssimo irmão, para você e para toda a sua família. Mas este assunto não é praticado pela maioria dos cristãos. Principalmente, não é praticado. Então nós vamos abordar este assunto. Se eu perguntar para você assim, olha, isso aqui não acrescenta nada, né? Mas é só para você entender um pouco mais, só para você estar atento às coisas. Se eu perguntar para você assim, irmão, minha irmã, qual a última carta da Bíblia antes do livro do Apocalipse? Não vai ver, né? Vai ver aí, né? Isso é só para mostrar como a gente
não lê, não presta atenção. E as coisas com Deus não podem ser banais. A gente pode não entender de nada. Sabe, você pode não saber fazer pão, mas você tem que entender. Se você é cristão, você tem que conhecer a Bíblia. Conhecer não é saber onde está isso, onde está aquilo, é entender aquilo que está escrito. Isso é conhecer. Não adianta você saber onde está tudo e não entende nada. A maioria, infelizmente, também é assim. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta de Judas, no versículo de número 3. Carta de Judas, versículo de número 3. E hoje nós vamos falar aqui da fé sem as emoções da fé. O problema não são as emoções, porque nós somos seres humanos capacitados por Deus de raciocínio e de emoções. Deus nos deu isso. Não é que a gente tem que pegar as emoções e ser pessoas frias, distantes. Não, absolutamente, claro que não. Claro que não. Como é que a gente vai amar sem emoção? É muito difícil, eu nem sei se é possível. Porque o amor é uma emoção. Mas nós vamos falar da fé sem as emoções que muita gente carrega junto com a fé. E isto encobre, na verdade, a fé verdadeira e sobressai, faz sobressaltar as emoções. Coloca as emoções como condição da fé. É sobre isso que nós vamos falar. Então eu convido você para você abrir a sua Bíblia em Judas 3. Todos os dias aqui eu falo desse versículo. Todo dia na abertura eu falo dele. Não falo ele inteiro. Eu falo na parte que mais me toca desse versículo. E eu vou ler, e você que já está lendo já sabe a parte que eu falo. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que me sentiu obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu não falo isso. Batalhamos pela fé que uma vez por todas foi entregue. Porque a fé foi dada uma vez. Uma vez. Aqui está dizendo até uma vez por todas, quer dizer, uma vez e não precisa ser repetida. E eu quero chamar a sua atenção, porque algumas pessoas, eu não vou aqui me defender, não, eu vou esclarecer, né? A título de esclarecimento. Algumas pessoas me criticam porque eu falo muito dos falsos mestres e tal. Eu quero dizer para você que a Bíblia inteira fala deles. A Bíblia, toda a Bíblia, alerta você sobre o cuidado que o cristão deve ter com os mentirosos, com os hipócritas, com os falsos.
Você vê que logo em seguida aqui já vem uma exortação, né, a respeito dos falsos mestres. E Judas, ele escreve aqui, não precisaria falar, né, mas eu vou falar, né, porque, sei lá, isso aqui não é o Judas Iscariotes, não, hein? Não é ele. Isso aqui acho que é o filho de Tiago, se não me falha a memória. Ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, só estou mostrando para aqueles que não conhecem a Bíblia que parem de pecar ao fazer críticas pela crítica. Porque todos, na verdade, deveriam alertar a todos sobre os falsos mestres, mas não é sobre isso que nós vamos falar, né? Nós vamos falar da fé sem as emoções da fé. E isso, para a maioria, pode parecer uma coisa meio insana. Mas, por que insana? Porque esta geração moderna, eu não sou contra a modernidade, hein? Por favor, não é nada disso. É que esta geração vive de sensações, de emoções. Se tem sensação, emoção, sentimento aflorado, é porque a coisa é verdadeira. Se não tem, é porque é falsa. Mas é possível a gente ter a certeza da fé sem os sentimentos que a fé pode produzir. E eu quero trazer aqui alguns exemplos bem radicais. Por exemplo, a fé verdadeira, né? Não esta fé banal, essa fé rasteira que se proclama na grande maioria das igrejas. Mas qual a emoção que um casal que acaba de enterrar o seu filho tem? Qual a emoção que esse casal sente? Não é uma boa emoção. Uma viúva que acabou de perder o seu marido, qual a emoção que ela sente? Não é uma boa emoção, claro que não. Um pai de família que perdeu o emprego. E eu quero abrir um pequeno parênteses aqui para dar voz à verdade. Porque eu entendo que a verdade deve estar à frente sempre. Você pode até não conhecer a verdade, e é um problema seu, mas a verdade tem que estar à frente, né? A gente ouve aí toda hora, porque nós estamos numa época de muita promessa, né? A gente ouve toda hora que tem gente passando fome no Brasil, não é verdade? E tem.
Ninguém está dizendo que não tem. Tem mesmo. Mas eu estava lendo uma matéria agora de manhã, no Terra. Eu dou até o lugar que eu estava lendo, hein? Você vê? Uma pessoa morre a cada não sei quantos segundos no mundo de fome. Vai lá, leia a matéria. Ninguém em sã consciência vai acreditar que a fome vai ser extinta no Brasil, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos da América. Porque não vai. Quem falar para você que vai extirpar a fome está mentindo. É isso que eu quero que você se toque. Agora, eu vou lutar para diminuir a fome. É outra conversa. Agora eu vou acabar com a fome, você é no mínimo doido. E mais doido ainda quem acredita, né? Desemprego no mundo todo. Então um pai de família, foi demitido. Qual a sensação que ele tem? Você está entendendo? A fé não pode ser regida pelas sensações, porque as sensações, nesses 3, 4 exemplos que eu citei, 3 na verdade, são sensações ruins. Ué, um casal que enterra um filho não está alegre, não é uma boa emoção, é uma emoção de profunda tristeza, de profundo pesar. Então a gente precisa ter consciência desse tipo de coisa. Mas a fé não pode ser deixada de lado pela emoção que você sente, seja ela boa ou ruim. É isso que é o assunto. Fé sem emoções da fé. Porque mesmo um casal que perdeu um filho, está enterrando um filho, uma viúva que perdeu o marido, o pai, o chefe da casa que perdeu o emprego, ele pode ter a certeza, no meio daquela sensação, daquela emoção terrível que ele está sentindo, daquela insegurança frente à vida que virá, ao mundo que se apresenta, ele pode ter, através da fé e através desta emoção ruim, a certeza de que Deus reina soberanamente. Ele pode ter absoluta certeza, isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus que afirma. Se fosse eu podia falar, o sujeito é louco, é doido, está mentindo. Mas é Deus que diz. Qualquer pessoa que está passando por um problema terrível, e qualquer problema terrível provoca em qualquer pessoa uma emoção terrível, ou pior ainda, a pessoa pode ter certeza de que Deus vai usar aquela circunstância para a glória dele. Pode, claro, pode e deve. Porque independente do que a gente está passando, independente da emoção que está em nós precisamos crer na palavra de Deus que diz que Deus nos ama e quer o nosso bem. Este é o papo que nós estamos tendo aqui. Este é o assunto. Não é porque você está com arrepio, não é porque não sei quem lá começou a cantar lá, que você começou a chorar, que Deus está presente na sua vida. Aliás, muito pelo contrário. Você pode estar chorando por pura emoção.
Por quê? Porque qualquer sensação positiva de segurança, propósito ou cuidado é absolutamente verdadeira. É isso que você precisa entender. É isso que é combater heresias. Porque a pessoa vai numa dessas igrejas denominacionais aí, onde se trabalha o emocional. Aí o sujeito chora, se esvai em lágrimas ali, aí já vem alguém e fala que ele está sendo visitado, é uma visitação do Espírito Santo. Você pode estar, provavelmente, muito provavelmente, eu diria que quase extremamente provavelmente, o que você está sentindo é uma confusão e uma dor que te leva a esta emoção, que te faz chorar. E quem vai nesses lugares, quem frequenta esses lugares, são as pessoas que estão em desespero. Então o sujeito está aqui, está em desespero, então vamos trabalhar isso. Isso não melhora nada, não muda nada, não altera nada. Por quê? Porque estes lugares, assim como a maioria da sociedade, quando eu estou falando de sociedade, eu sei que ninguém está pensando isso, mas vai saber, né? Nesse universo não grande, mas das pessoas que nos ouvem, não estou falando da alta sociedade, estou falando da sociedade, das pessoas, né? Da reunião de pessoas. A nossa sociedade enaltece o quê? A emoção e o conforto. Esses lugares enaltecem o quê? A emoção e o conforto. Pode ver lá. Você nunca, mas nunca você vai ouvir só pecado, inferno. Não vai. É só emoção e conforto. Conforto e emoção. E nós, como cristãos, não podemos cair no erro de achar que todo louvor, toda obediência, a cada passo de fé, deve ser acompanhado por profundas e cativantes emoções. Eu estou conseguindo me fazer entender? Por favor, alguém diga se está acompanhando, se eu estou conseguindo transmitir ou não isso, por gentileza. Porque às vezes eu estou falando aqui e as pessoas, não é que você não entende, é eu que não estou conseguindo fazer você entender, porque o assunto é complicado. E eu quero que você imagine, obrigado, você que mandou um positivo aí, obrigado. Eu quero que você pense nisso que eu estou falando, porque isto vai causar, com absoluta certeza, crise muito maior depois daquela que a pessoa está passando. Porque a pessoa chora, se debulha, obrigado, Nelson, né? Mas passou aquela emoção, a emoção às vezes leva algumas horas, depende da pessoa, depende do tipo, para passar. Passou, o problema continua. Obrigado, Marília. Imagine você do que isso vai causar depois nas pessoas. Na verdade, eu estou preocupado com você. Eu não estou preocupado em falar que essas igrejas são falsas. Eu estou preocupado com você. Obrigado, Elis. Por quê?
Porque a gente duvida, nunca aconteceu na sua vida, vamos lá, vamos abrir o jogo aqui, né? Nunca aconteceu na sua vida de você duvidar da sua conversão? Obrigado, Djalma, quando você duvida da sua conversão? Quando? Em que momentos da sua vida você, por exemplo, duvida da sua conversão? Exatamente, Jair. É quando você não se sente convertido. Raciocina comigo, quando é que você duvidou? Eu duvido às vezes da minha conversão. Quando? Quando eu não me sinto convertido. Você não está entendendo o que, José Geraldo? Se você me disser aqui o que você não está entendendo, eu lhe explico. Mas, por favor, escreva o que você não está entendendo. Quando é que a gente duvida do nosso chamado? Quando a pessoa não sente um sucesso no ministério dela. Você já pensou? O sujeito receber um chamado para pregar o evangelho. De repente ele prega ele, a mulher. Às vezes nem a mulher quer ouvir. Nem a mulher quer ouvir. Nem a mulher ouve. Aí o sujeito se sente sem sucesso no trabalho dele. Ele se sente, isso é uma emoção. Ele se sente. Você está entendendo por que eu estou tratando o assunto fé sem emoções da fé? Quem falou que seu trabalho é um fracasso? Quem falou? Você está sentindo isso? Eu estou sentindo porque nem a minha mulher me ouve. Ué, mas o problema tem que necessariamente ser você? Será que nem ela te ouvir? O problema é você? Muitas vezes você está numa igreja denominacional, né, que não desperta em você as emoções que você vê, que os seus amigos, amigas, né, irmãos falam para você que eles têm nas suas denominações. Na hora que estão adorando e tal, aí você fala, então essa igreja aqui é fraca, é fria. Não é o nome que se usa, ela é fria. Eu não consigo sentir lá na minha igreja aquela emoção que eu senti naquele congresso. Aliás, muito cuidado com os congressos, viu? Extremo cuidado. Eu não sinto lá na minha igreja a emoção que eu senti naquela conferência. Muito cuidado com essas tais conferências. Mas quem falou que você tem que sentir emoção no culto para Deus? Você está vendo que o problema todo está relacionado no seu entendimento. Para quem é o culto? Se você for lá para fazer um culto para sentir emoção, então o culto não é para Deus. O culto é para você. Você quer se emocionar, você quer chorar, você quer pular, você quer gritar, você quer marchar. Isso aí você quer extravasar as suas emoções. A fé não necessita de emoções. Você não acha fé com emoção na Bíblia. Você acha coisas pontuais. Está dando para entender? Eu estou esperando você escrever o que você não entende aí, José. Eu vou me esforçar para fazer você entender. É claro, ninguém, olha, veja bem, hein? Outro dia eu falei que para um bom entendedor, um pingo é letra, né?
Os sentimentos são importantes, é claro que são. A gente não é, nós não somos seres meramente intelectuais, claro que não. A gente não consegue sempre, todo dia, toda hora, em qualquer situação, separar de maneira fria o saber do sentir. É claro que não. Ninguém está dizendo que isso é possível 24 horas por dia, 30 dias por mês, 300 e lá vai fumaça dias por ano. Ninguém está dizendo, mas nós temos que ter a consciência. Nem sempre, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, o sentimento vem imediatamente após a certeza. Os salmos, por exemplo, se você for um leitor dos salmos, né, você vai ler lá de monte, de montão, de caminhão, de carreta, escrito que o salmista ele diz, olha, eu tenho fé, mas eu não estou sentindo alegria, não estou tendo paz. E aí você continua lendo, você vê que isso veio dias e dias e dias após, às vezes meses após. Às vezes você só vai ler que o salmista teve paz no salmo seguinte, nos capítulos seguintes. Não é porque você está sentindo, eu estou sentindo paz, que é de Deus. Uma mulher que está casando com o homem errado, para ela é o homem certo. Ou o homem que está casando com uma mulher errada, para ele é a mulher certa. Ele está em paz, está tranquilo, está alegre, está feliz no casamento. Meses, anos depois é que o problema vai estourar. Eu estou só trazendo um exemplo. Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, eles, aceitem ou não, concordem ou não, Deus é maior, infinitamente maior do que qualquer coisa que você esteja sentindo hoje. O que você está sentindo hoje? Que tipo de sentimento você tem hoje? Deus é muito maior do que isso. E eu estou dizendo isso para o seu conforto, para o meu conforto. Eu não sou daqueles que ficam tapando os olhos. Não estou dizendo que a gente tem que desprezar as crises, os problemas. De jeito nenhum. Tem um problema aí, nós temos que enfrentar ou passar por ele, sei lá, nós vamos ter que continuar. O que nós temos que ter consciência, né, é que qualquer emoção que eu esteja sentindo frente a esse problema não diminui o amor de Deus por mim. Porque o que eu estou sentindo não é o amor de Deus, é a emoção humana. Deus é maior, Ele é mais eterno do que qualquer nuvem de emoção que possa estar à nossa volta. Se durante o culto lá na sua igreja denominacional, aqui você não vai sentir emoção nenhuma. Sabe por quê? Porque eu não trabalho com a sua emoção aqui. De jeito nenhum. Eu trabalho com a palavra de Deus. A emoção que algumas pessoas sentem, por exemplo, é de raiva de mim. Nós vemos o exemplo agora há pouco aí, o irmão aí, diz que ele não entendeu. Estou pedindo, escreva aí que eu te explico. Ele não escreve, porque ele entendeu. Ele é contra tudo que eu falo. Entendeu? O que
que você quer que eu faça? A emoção é dele. Quem está ficando com gastrite é ele, não sou eu. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Ai, mas eu estou sentindo uma emoção assim de quebrantamento do meu coração. Eu quero dizer para você que não é quebrantamento coisa nenhuma. Não é, pastor? Como? É sim, não é. Isso são emoções reprimidas, são problemas reprimidos, são coisas que você não resolve na sua vida, que você vai empurrando de hoje para amanhã, de amanhã para depois, e você não resolve. O que eu quero dizer para você, eu não estou te acusando de não resolver. Eu estou usando esses termos para você entender que Deus é muito maior do que isso, do que esses prováveis quebrantamentos aí. Deus é infinitamente maior. Que quebrantamento? Não tem quebrantamento coisa nenhuma. Isso é pecado que você não resolveu, ou que eu não resolvi. Estou dizendo, estou acusando você. Quando eu digo você, eu estou falando de mim também. São coisas na sua vida que você não resolve, ou que às vezes não depende de você. Para você resolver, você tem que tomar uma atitude drástica, tipo, pá. O inglês norte-americano, né? Porque o inglês da Inglaterra existem algumas diferenças. Ele usa um termo chamado cutoff, que quer dizer ponto de corte. O lugar que você, opa, aqui parou. Daqui para trás é assim, mas daqui para frente é diferente. Às vezes, para você fazer um cutoff, você tem que, meu Deus, criar um outro problema. Entendeu? Então tem coisas que a gente não consegue resolver. Não consegue resolver. Agora, a gente não pode pegar a emoção e colocar na frente do cristianismo. Cristianismo não é tratado com emoções. Não é tratado emocionalmente. Cristianismo é a fé que Cristo morreu para nos salvar. Isso é cristianismo. O resto é o homem que vai acrescentando, né? E se ele morreu para nos salvar, é porque ele nos ama. Mesmo ontem, ele nos ama hoje e ele vai nos amar amanhã. Porque Deus é constante. Deus não fica assim, ó. Sabe, aquele sobe e desce. Ah, hoje eu estou amando mais. Ah, hoje eu não estou amando não. Hoje essa pessoa me tirou do sério. Eu não estou. Deus não é assim. Isso é coisa nossa. Quando um filho tira a gente do sério, opa, esse cara aí hoje me olha, não gostei. Deus não é assim. Deus não é desse jeito, por mais que você queira achar que é, por mais que você queira buscar na Bíblia que Deus não é, Deus é assim. Claro que Deus não é, porque isso é sensação humana. Se Deus fosse assim, Deus teria os defeitos que nós temos. É só raciocinar. Deus é constante. Independente da emoção. Confie nisso e abrace esta verdade. Que verdade? Abrace a verdade que Deus é constante. Dependendo da sua emoção, se você está alegre, se você está triste, se você está com a unha encravada, se você está com tosse, sinusite, queda de cabelo. Deus te ama do mesmo jeito. Ai, pastor, eu estou tão gordo. Deus te ama, você está criando um problema para você, mas que Deus te ama do mesmo jeito, Ele te ama.
Independente da sua emoção, você chora, você ri, né? Aí, ó, é verdade, Edgar. Não há sombra de variação. Bem lembrado. Deus não fica variando, mudando. Hoje Deus acordou bom. Né? Não tem, a gente é assim, não é? A gente até brinca. Olha, uma maneira de falar. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Eu nunca sei com que pé que eu acordo. Deus, primeiro que Deus não dorme, nem dormita. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos juntos, como Igreja do Senhor, te agradecer pelas verdades que o Senhor fez saltar hoje aos nossos olhos. Que a gente use, Senhor, tudo isso para o nosso benefício, independente daquilo que a gente está passando. O Senhor nos ama. Aquilo é um momento, frente à eternidade, aquilo não representa nada. Os seus problemas, irmão, irmã, de 10 anos atrás, você não vai mais conseguir ter a mesma emoção que você teve há 10 anos atrás, hoje, quando você se lembra dele. Não representa mais nada, ou muito pouco, ou muito menos daquilo que representou. Continua, Senhor, falando conosco, nos livrando constantemente da mentira e cuidando de nós, Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.